Doutor Sampaio, muito boa tarde e bem-vindo a este evento. Doutor Sampaio, muito boa tarde. Bem, devo estar a passar pelos mesmos problemas que eu vou avançar, vou apresentar o painel e peço à equipa técnica que, por favor, resolva o problema do som para podermos efetivamente contar com as vozes simplesmente dos moderadores. É importante referir que neste momento vamos precisar de que todos os que não são oradores desliguem, por favor, o vídeo, mantenham também o áudio desligado, porque não é permitido, por favor, que os senhores e senhoras que não são oradores falem durante a conferência. Um pedido que estendemos e que solicitamos efetivamente que mantenham, porque o problema de som que estamos a ter é uma questão técnica e algumas pessoas poderão não ter o som desativado. O nosso pedido é, por favor, não interrompam, tão logo a sessão comece, permitam que ela continue sem sobressaltos. Bem, eu estava a apresentar os nossos oradores, começando pelo Dr. Júlio Sampaio, também está connosco o Dr. Jorge Figueira, ele que é vogal do Conselho Fiscal da Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Também são nossas convidadas a doutora Anabela Almeida. A doutora Anabela Almeida é, de facto, vice-presidente do Conselho Fiscal das Cáritas e também é nossa convidada a doutora Nayol Cohen, que é economista e mestre em finanças. Também é nosso convidado o professor doutor Manuel Ribeiro Sebastião, a quem também vamos agradecer aqui a disponibilidade e agradecemos a todos os nossos oradores que venham para partilhar a sua experiência em conselhos fiscais, por um lado, e o Dr. Ribeiro em particular, para ajudar-nos a entender o enquadramento jurídico do que se espera dos contabilistas nos conselhos fiscais. Eu vou convidar para já, caso esteja disponível, o Dr. Manuel Ribeiro Sebastião. Dr. Ribeiro, boa tarde. Consegue ativar o seu microfone e falar, por favor? Dr. João, muito boa tarde. Muito boa tarde, plateia. Boa tarde, Dr. Ribeiro. Muito obrigado. Vamos fazer mais uma vez a chamada. Vamos começar por si, mas antes de começarmos, vamos ouvir o que têm a dizer os outros integrantes. Aliás, fazer a chamada para certificar que o som não está como eu, que tentava falar e estava aqui a falar sozinho. Doutora Nayol Cohen, muito boa tarde. Está ali? Consegue falar? Também estará com o mesmo problema. Pedir ao engenheiro Luís, por favor, verificar o som da doutora Nayol Cohen. Doutor Jorge Figueira, boa tarde. Consegue falar? Agora sim, muito boa tarde a todos. Finalmente consigo ter o meu som desativado pelo anfitrião e agradecia também que me pudesse desativar a imagem para que eu pudesse comunicar com todas as pessoas que nos estão a escutar neste momento. E muito obrigada pelo convite. Muito bem, obrigado, doutora. Vamos ouvir o Dr. Jorge Figueira. Dr. Jorge Figueira, já consegue desativar o seu som? Dr. Jorge Figueira? Não conseguimos ouvir o Dr. Jorge Figueira. Ok, Sr. João Costa, já consigo ter o som desativado também pelo anfitrião, embora não tenha ainda a hipótese de mostrar a minha cara de hoje, mas muito boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. Ok, muito bem, Dr. Figueira, muito obrigado. Já agora que ainda estou com a palavra, cá está a saudação em pessoa a todos, muito obrigado.
Nós é que agradecemos, Dr. Figueira. Vamos voltar a tentar ver se conseguimos ter o Dr. Júlio Sampaio. Dr. Sampaio, já tem o microfone desativado? Não conseguimos ter o Dr. Sampaio ainda. Doutora Anabela, boa tarde. Muito boa tarde a todos. Finalmente. Okay. Muito bem, doutora Anabela. Ver se conseguimos ter a imagem da doutora Anabela, pedir também à nossa equipa técnica que veja a questão da imagem da doutora Anabela, por favor. Ok. E para além já está desativado o vídeo. Já está, fantástico. Okay. Então só nos falta mesmo o doutor Sampaio. Doutor Júlio Sampaio. Aguardamos que a nossa equipa contacte com o Dr. Júlio Sampaio e resolva o tema. Nós vamos começar, porque já estamos 21 minutos atrasados e temos a necessidade de correr contra o tempo e claramente fazer a sessão muito esperada. Vou recordar, estão inscritas mais de 1.120 pessoas, o que demonstra o interesse nesta sessão. Não consigo, agora estou focado naquilo que vai ser a qualidade do conteúdo, não vejo se já estamos na totalidade, os mais de 1.120, mas vamos avançar e começar pelo Dr. Manuel Ribeiro Sebastião. Dr. Manuel Ribeiro, em primeiro lugar, vamos aqui puxar a sua veia de jurista, não é? Que digamos que está já quase, digamos assim, que daqui a pouco poderemos tratá-lo por jurista. Entretanto, o professor Dr. Manuel Ribeiro vem aqui para ajudar-nos a entender o enquadramento deste tema que nós vamos passar a explicar, que é o papel dos contabilistas nos conselhos fiscais. Claro, dos peritos contabilistas também. Este tema vem mesmo a calhar nessa fase de fecho e apresentação das contas, numa altura em que o país publicou no início do ano o decreto 2/20, de 19 de fevereiro, que estabelece claramente que o presidente do Conselho Fiscal dos Institutos Públicos deve ser um contabilista ou perito contabilista inscrito na OCPCA. Os membros dos Conselhos Fiscais devem ter um mandato de 3 anos, o país tem 157 institutos. Nós vamos efetivamente hoje falar sobre este tema. Outro dado que interessa partilhar é que o Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, IGAP, está a promover uma reforma do setor empresarial público que vai abranger os conselhos fiscais destas 86 empresas do Estado. Uma vez que, de acordo com o presidente do IGAP, Dr. Patrício Vilar, durante a entrevista à Expansão, os conselhos fiscais, por muitas vezes, por não terem contabilistas ou peritos contabilistas no Conselho Fiscal, não têm competências para fiscalizar as contas das empresas. Tudo isso se resume a oportunidades para os contabilistas registrados na ordem, mas com esta oportunidade e responsabilidade vem o desafio da preparação. E para este efeito trouxemos convidados que podem ajudar-nos a perceber este tema, e em especial o Dr. Manuel Ribeiro, com quem vamos começar, que é diretor da Academia OCPCA. Não vai falar de formação no início, vamos apenas pedir que, por favor, Dr. Ribeiro, clarifique esta questão legal, não é? O que é que diz a lei sobre o papel do contabilista nos conselhos fiscais e claramente o que é que se espera dos contabilistas ou peritos contabilistas nos conselhos fiscais das empresas, legalmente falando. Dr. João, mais uma vez muito obrigado pela palavra que nos é cedida. Dizer inicialmente que este decreto legislativo presidencial número 2/20 de 19 de fevereiro vem revogar um anterior decreto também legislativo presidencial 2/13 de 25 de julho. Os dois decretos, claro, abordam a questão dos institutos públicos, ou seja, vem regular a criação, a forma como os institutos públicos vêm funcionar e outro conjunto de ações, particularmente ou fundamentalmente para os institutos públicos. Na realidade, esse decreto legislativo presidencial entra em vigor apenas nos dias 19 de julho, pois que o legislador
remete-nos a um limite de 180 dias desde a sua publicação. Logo, se este decreto legislativo tornou-se público no dia 19 de fevereiro, então presume-se que 19 de julho, né, presume-se que nesta data, então, o decreto estará na plenitude em vigor. É um decreto que não traz muita diferença da anterior, ou seja, traz uma outra diferença da anterior, remove-se as agências que também estavam inseridos nos institutos, mas em contrapartida o legislador retira as agências e considera as instituições públicas, considera né, os fundos públicos. Ela traz também uma nova roupagem dos decretos. Ela vem estabelecer que os institutos públicos são pessoas coletivas de direito público, substrato institucional, dotados de personalidade jurídica, de autonomia, fundamentalmente de 4 elementos. Mas ela vem subdividir na íntegra os institutos, ou classifica os institutos em 4 partes fundamentais. A saber, temos os serviços personalizados, onde vamos inserir um ou outro instituto público, por exemplo, o INPA, o Instituto Marítimo e Portuário, temos também aqui o Instituto Nacional de Segurança Social, o INSS, temos ainda o Instituto como o INAFIT, são chamados serviços personalizados. Temos ainda um outro tipo de institutos que o legislador, nesta nova lei, também nos traz, são os tais estabelecimentos públicos. Estamos a falar fundamentalmente das instituições públicas, como universidades públicas, hospitais, traz também ainda as fundações públicas, e esta vem então concluir com aquilo que já acabamos de dizer, com os fundos públicos, onde vamos encontrar, a título de exemplo, o fundo soberano. Também estamos a verificar que neste mesmo decreto o legislador legitima também as pessoas a receberem ou a procederem serviços mercantis. Aqui serviços mercantis, há aqui uma legitimidade. O legislador, no artigo 13, atribui a estes a realização de serviços mercantis, afins. Estes poderão emitir fatura e também poderão fazer alienação do seu patrimônio. Quando falamos aqui da alienação do patrimônio, estamos a falar quer do patrimônio imóvel como aqueles que são imóveis. O legislador vai mais longe, remete também os institutos à execução de contabilidade, ou seja, esses devem proceder também à contabilidade, mas contrariamente à contabilidade feita pelas instituições privadas ou pelas empresas, não é? Estes devem submeter a contabilidade aos seus órgãos no limite até o dia 31 de dezembro de cada exercício econômico. O legislador ainda nesta lei, neste decreto, também remete-nos ao facto de que os institutos devem estar inscritos na administração geral tributária, terão legitimidade de fazer retenção na fonte, apesar de estarem isentos, não é, de impostos, mas porque terão contabilidade organizada, deverão também fazer retenção na fonte e ainda estarem inscritos na administração geral tributária. O mesmo documento remete-nos ainda ao facto de que a fiscalização dos institutos deve estar associado, como tantos outros, né, ao Tribunal de Contas. Uma terceira parte, já para finalizar, é também falar que o legislador regula ainda a gestão e a fiscalização dos institutos, e aqui é onde os contabilistas entram. O legislador remete-nos ao facto de que haverão 2 tipos de institutos. Haverá um tipo de instituto com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e para este tipo de institutos, eles terão de ter 3 elementos fundamentais, a saber, um conselho diretivo, uma direção-geral ou um diretor-geral e um conselho fiscal, e um outro tipo de institutos, que são então aqueles institutos que terão apenas autonomia administrativa. E para estes que tiverem autonomia administrativa, o legislador remete-os apenas a que tenham um diretor-geral e um fiscal único. Então aqui levanta-se a questão jurídico-legal das responsabilidades
que o Conselho Fiscal ou que o Fiscal Único deve ter. E, de uma forma assim muito resumida, o Conselho Fiscal será o órgão fiscalizador interno dos institutos públicos. Juridicamente ou legalmente terão de ser apenas três pessoas, a saber, um presidente e dois vogais. O presidente terá que ser um membro da ordem licenciado ou reconhecido pela ordem dos contabilistas e peritos contabilistas de Angola, e aqui reconhece-se, tendo em conta as competências que esse conselho terá, e mais, será um conselho então nomeado por despacho conjunto. Já o Conselho Fiscal Único também serão fiscalizadores internos do respectivo instituto, também terão certas competências que vêm estabelecido no decreto, fundamentalmente nos artigos 26º, mas consiste no facto de analisar e emitir pareceres relativamente sobre as contas, e atribui também esta responsabilidade a um contabilista, né, e ou perito contabilista. De uma forma muito resumida, dizer também que sentimos que o decreto em si, e fundamentalmente para os conselhos fiscais, há um vazio que o legislador deveria regular, ou seja, existe ainda um conjunto de perguntas jurídico-legal que, do nosso ponto de vista, o legislador deveria reestruturar, talvez criar um regulamento específico para os conselhos fiscais dos institutos públicos, conforme versa a lei, creio que seja, conforme versa a lei das empresas públicas, em que há um regulamento específico para os conselhos fiscais. Acho que para uma primeira fase, para não ter que monopolizar o tempo, são as primeiríssimas palavras que temos, e julgamos que ficamos por enquanto por aqui. Dr. João? Tem o microfone desligado. Dr. João tem o microfone desligado. Dr. Luiz, deverá ligar o microfone do Dr. Joel. Ok. Finalmente tem o som. Muito obrigado, Dr. Ribeiro, por esse enquadramento legal. Agora é a hora de falarmos com uma senhora. Vamos começar por chamar a doutora Anabela, que já foi presidente do Conselho Fiscal da Brumangol e agora é vice-presidente do Conselho Fiscal das Cáritas. Doutora Anabela, poderia, por favor, clarificar o que é que se espera dos conselhos fiscais? O Dr. Ribeiro falou do ponto de vista jurídico, não é? Do ponto de vista técnico. O que é esse trabalho? E o que é que se espera de um contabilista ou perito contabilista no Conselho Fiscal, tendo como base, naturalmente, a sua experiência? Obrigado, Dr. Joel. Gostaria de dizer à audiência que o Conselho Fiscal dentro de uma entidade ou de uma empresa, a sua relevância cinge-se naquilo que é a preocupação da qualidade dos sistemas de controle interno das empresas ou da mesma instituição, o cumprimento das políticas de governação corporativa, o mapeamento de riscos corporativos, o acompanhamento da execução dos planos de auditoria interna e de avaliação da auditoria externa, o acompanhamento dos orçamentos, e também faz parte daquilo que é o programa de trabalho do Conselho Fiscal, a supervisão das contas, a notificação possível de erros eventuais e não só, saber também questionar para posteriormente poder criar aquilo que é a opinião do próprio Conselho Fiscal junto das administrações.
Por quê? Porque o Conselho Fiscal é um órgão auxiliar, é um órgão que não está diretamente ligado àquilo que é a estrutura nuclear das empresas, mas é um órgão de apoio. E sendo um órgão de apoio e um órgão de supervisão dos atos dos administradores ou dos gestores das entidades, ele parte do princípio que ele tem que ser um órgão completamente independente em todas as suas ações. O que é que eu quero chamar a atenção nisto? O seguinte, suponhamos que nós estamos a executar o trabalho regular de verificação daquilo que é o sistema de controles internos da empresa e que nós, em algum momento, no procedimento dos nossos trabalhos, constatamos algumas irregularidades, irregularidades essas que devem ser informadas ao próprio Conselho de Administração. Mas estas irregularidades nós temos que analisá-las de forma muito profunda, que é o seguinte: temos as irregularidades que são irregularidades que eu posso chamar de superficiais, que não são tão relevantes, cuja sua relevância não é tão incisiva naquilo que é a desestruturação da própria administração, que é praticada, suponhamos, pelos seus colaboradores, que não afeta gravemente os ativos da própria empresa. Nós informamos a administração do que é que se está a passar e a administração tem a obrigação de pegar esta informação para corrigir ou ir fazer chegar aos acionistas. Mas agora nós temos as questões mais delicadas, em que muitas das vezes os atos são praticados pelos próprios administradores. E eu digo sempre uma coisa: do princípio, as pessoas são sempre certas, as pessoas são sempre boas, têm sempre boa fé. Têm sempre boa fé por quê? Porque, enquanto pessoas, são falhas. E então, o que é que vai regular o comportamento dessas pessoas? É o sistema de controle interno. Se não existir um sistema de controle interno eficiente, há apetência que é para a prática de atos ilícitos. E quando esses atos ilícitos forem praticados pelos membros do próprio Conselho de Administração, nós, nessa situação, não podemos informar diretamente ao próprio Conselho de Administração. Nós pegamos esta informação e vamos informar ao acionista, que é a entidade a quem nós devemos responder diretamente, não é? Ou representante do acionista. E a partir da informação dada, o acionista vai tomar as medidas que forem necessárias, que muitas das vezes leva à destituição dos próprios conselhos de administração. Daí surge a pergunta: sempre que há a destituição de um conselho de administração, ou sempre que há a não aprovação de um conselho de administração, das contas de um conselho de administração de uma determinada empresa, a primeira entidade a ser questionada deve ser o Conselho Fiscal. Se verificarmos que não houve nenhum aconselhamento por parte do Conselho Fiscal ou nenhuma recomendação que pudesse fazer referência da não conformidade da apresentação dessas contas, então a primeira instituição a ser destituída é o próprio Conselho Fiscal e não o Conselho de Administração. Por quê? Porque ele não soube cumprir com aquilo que é o seu real papel. E se... Muito bem, doutora. Ok. Doutora Anabela, creio que ficou a sua primeira impressão. Vamos passar para outra senhora e pedir ao gentleman, Dr. Jorge Figueira, que por favor fique para o fim para podermos ouvir o que nos tem a dizer a doutora Nayol Cohen. Doutora Nayol, muito boa tarde uma vez mais. Vamos na primeira impressão explicar o que é que já esteve no Conselho Fiscal do BPC, não é? Entre outros. Gostávamos agora que nos explicasse, com base na sua experiência, o que é que, por lei e por experiência, é a expectativa do acionista, ou seja, dos donos da empresa, nos conselhos fiscais. Boa tarde a todos, uma vez mais, muito obrigada por este convite. E eu vou dar um pouco da minha experiência, começando por corrigi-lo do seguinte: eu não estive no Conselho
Fiscal do BPC, eu fui a primeira presidente da Comissão de Auditoria e Controle Interno, portanto um órgão que está igualmente naquilo que é a dimensão do controle interno e coadjuva e trabalha diretamente com o Conselho Fiscal. Portanto, esta correção é importante para que as pessoas tenham este enquadramento. Relativamente a este tema, eu gostaria talvez pedir-vos um bocado de paciência e voltar um bocado atrás e olhar para este tema de uma forma mais macro. E quando falo neste tema dos conselhos fiscais, de uma questão mais macro, as empresas existem para criar valor e para proteger o património dos acionistas. Daí que surgem todo um sistema de controles internos, por um lado, como já foi muito bem referida aqui pela doutora Anabela, e surge uma quarta dimensão, que esta quarta dimensão são, de uma forma geral, aqueles que estão, no caso do fiscal único, no caso do Conselho Fiscal, no caso dos reguladores e no caso dos auditores externos. Portanto, estes têm uma figura exterior à sociedade, mas todas elas com um papel preponderante naquilo que é a fiscalização, como diz muito bem a Lei das Sociedades, a Lei número 1/4 de 13 de fevereiro de 2004, portanto que a Lei das Sociedades, no seu artigo 441, diz exatamente quais são as competências que estes órgãos fiscalizadores têm, são eles o Conselho Fiscal. E portanto, e tem competências muito vastas, mas é importante que se refira. Primeiro, tem uma função preventiva, proativa, mas são autónomos. E porquê que são autónomos? Porque eles respondem ao acionista. É importante que este ponto fique claro. É a sua resposta relativamente aos acionistas e a sua responsabilidade na qualidade de entidade fiscalizadora, que acabam, em última instância, por ter uma responsabilidade solidária sob o ponto de vista civil e criminal. E, portanto, este trabalho de prevenção e este trabalho de fiscalização é tão mais eficiente quanto for a sua relação com o acionista e com a sociedade, e portanto estou a referir-me ao seu comissão executiva e ao seu conselho de administração. Portanto, vamos depender do tipo de modelo de governo na qual o Conselho Fiscal está a trabalhar. Pode ser um modelo dual ou não, portanto isto vai depender dessa relação, mas o mais importante é que relativamente à sua função, o ponto essencial são as suas ferramentas de trabalho. O Conselho Fiscal está lá para fazer o quê? Fiscalizar o quê? E este fiscalizar o quê são as tais ferramentas de medição e de trabalho do Conselho Fiscal, que diz muito, eu penso que está claro nesta nova legislação relativamente aos institutos públicos, está absolutamente claro também na Lei das Sociedades Comerciais e, portanto, é cada vez mais desafiante aquilo que é o trabalho do Conselho Fiscal, sobretudo os conselhos fiscais, agora sobretudo no setor bancário, em que o volume de transações, a complexidade do setor é essencial, mas isto é transversal para todos aqueles profissionais que trabalham nos conselhos fiscais. Portanto, ferramenta de trabalho, que é o programa de estratégia, é os orçamentos, os objetivos dos acionistas. Portanto, no caso dos institutos públicos serão os contratos-programa, serão os orçamentos igualmente e são os objetivos do acionista. E, portanto, o Conselho Fiscal, no fundo, pauta-se por fiscalizar de forma preventiva, proativa e de forma independente, repito, todos estes atos que são aqueles que em última instância vão proteger o património, por um lado, mas também perceber se os objetivos de crescimento desse mesmo património estão a ser cumpridos pela administração. E eu ficava por agora por aqui, porque estão aqui verdadeiramente peritos nestas matérias, e eu acho que são eles que a palavra deve ser dada. Muito obrigado, Dr. Naiol. Agora sim, vamos ao gentleman, Dr. Jorge Figueira, não é, que ficou propositadamente para o fim, dada a sua vasta experiência na matéria. Dr. Jorge Figueira, a questão que se coloca, efetivamente, é vamos deixar que avance também
com a sua perspectiva sobre o que é que, de modo geral, se espera do Conselho Fiscal, no geral, e pedir-lhe que introduza aqui o nosso tema, né? Que seja o primeiro a abordar essa questão, que é, afinal, o Conselho Fiscal não tem só contabilista, tem outras pessoas com outras valências. Logo a seguir, primeiro é quem são essas outras pessoas que integram, quais são as valências que têm, e depois vamos focar-nos só no contabilista. Afinal, qual é o papel do contabilista nos conselhos fiscais? Ok, muito obrigado. Eu deixo aqui 2 ou 3 notas a sinalizar a minha intervenção inicial. Primeiro, por dizer que não me sinto nada prejudicado por ter ficado para último lugar nesta primeira ronda, porque assim já não tenho que me repetir relativamente aos postulados brilhantes que já foram colocados, portanto não me vou repetir, mas deixar aqui uma segunda nota a sinalizar que ficou aqui por dizer aquilo que é importante e que tem a ver com o tema deste webinar, ou seja, qual é o papel do contabilista no Conselho Fiscal. E desde logo, também fazer aqui uma restrição relativamente ao conjunto das entidades onde, por lei, é obrigada a existência de um Conselho Fiscal. O Dr. Manuel Sebastião falou nos institutos, mas eu queria fazer aqui uma restrição. Não é nenhum crime de lesa pátria, mas é cingir-me aqui às sociedades comerciais. E nas sociedades comerciais, à semelhança, conforme disse a doutora Nayoli Cohen, a Lei 104, a vetusta Lei 104, porque já é bastante antiga e precisa de ser naturalmente remoçada, diz no seu artigo 444 que o perito contabilista ou contabilista, membro do Conselho Fiscal, compete comunicar imediatamente ao PCA ou à direção de uma empresa qualquer facto que tenha conhecimento e que possam afetar a realização do objeto social ou a situação financeira sob pena de incorrerem em responsabilidade civil. E depois, no artigo 452, fala aqui num tema nuclear, que é o papel do perito contabilista ou do contabilista, como membro do Conselho Fiscal, no que às contas diz respeito. E diz esse artigo que o perito contabilista ou contabilista que seja membro do Conselho Fiscal deve examinar o relatório de contas apresentado pelo órgão de gestão e elaborar um relatório anual sobre a fiscalização efetuada. Notem, não é o Conselho Fiscal, é o membro perito contabilista ou contabilista do Conselho Fiscal. São duas realidades diferentes. Este relatório deve ter o conteúdo disposto na lei e ser apresentado na Assembleia Geral se o perito assim o entender. Em consequência, deve emitir uma certificação legal de contas, com ou sem reservas, ou uma declaração de recusa de informação, de certificação. E no artigo seguinte, 453, ainda diz que deve apreciar o relatório de certificação do perito contabilista ou contabilista, isso já o Conselho Fiscal, e deve declarar expressamente a concordância ou a discordância. Portanto, o que nós estamos aqui a citar são enquadramentos legais que caracterizam efetivamente o conteúdo e delimitam o perímetro de atividade do membro do Conselho Fiscal que seja contabilista ou perito contabilista. E que, como verificamos, é uma ação que entronca ou que é similar à função que, nos casos em que for exigível, seja apresentado um relatório ou uma opinião independente de um auditor externo. Portanto, temos aqui um trabalho exatamente igual ao que faria ou que fará um auditor externo feito por um membro do Conselho Fiscal.
E a questão que se coloca aqui é, e isto é o vazio legal que o Dr. Manuel Sebastião já referia há pouco em relação à questão dos institutos públicos, mas isto vale para todas as outras entidades, é que não está definido à partida qual será a composição, ou qual é a composição do Conselho Fiscal. E, portanto, se não houver contabilista e se não houver perito contabilista, nenhuma destas funções pode ser exercida. Portanto, nós estamos aqui na presença de uma impossibilidade do ponto de vista legal e do ponto de vista técnico para que o membro do Conselho Fiscal ou para que um contabilista que eventualmente não pertença ao Conselhos Fiscais, melhor, que Conselhos Fiscais que não tenham contabilistas ou peritos contabilistas como membros possam desenvolver esta tarefa. Portanto, esta é a primeira grande debilidade que existe no nosso edifício legal, no nosso ordenamento jurídico relativamente ao Conselho Fiscal. A segunda fraqueza, a segunda razão para que, do modo geral, a fiscalização ou a atividade dos Conselhos Fiscais das entidades, as empresas, sejam elas privadas ou públicas ou institutos públicos, não tenham eficiência e não tenham eficácia, do modo geral, repito, do modo geral, é o problema da disponibilidade e o problema da envolvência. Portanto, com todo este conjunto de tarefas que os Conselhos Fiscais devem desenvolver, como foi já referido pelos meus antecessores, não há tempo para um membro do Conselho Fiscal que não tenha dedicação exclusiva à entidade, o possa desempenhar com ética, com profissionalismo e com eficácia. Esqueçamos, não há hipótese. Ou seja, nós temos que reformular a questão da supervisão das entidades privadas, públicas ou de domínio público ou institutos públicos, no que à sua supervisão e fiscalização diz respeito. Portanto, a doutora Anaiol introduziu este tema e eu vou ter muito prazer em ouvir os desenvolvimentos seguintes, que é a questão mais macro da supervisão e da fiscalização das entidades, das empresas, e sejam elas privadas, mais uma vez, públicas ou os institutos públicos. Portanto, todas as entidades que, de um modo geral, prestem um serviço público, tenham a responsabilidade pública, independente, mesmo sendo privadas, constituem órgãos de prestação de serviços públicos. Portanto, toda a sociedade deve-se rever naquela atividade e, portanto, toda a sua ação também interfere na sociedade. E, portanto, é, desde logo, um serviço público. Portanto, vamos concluir, e vou terminar agora, vamos concluir por lançar este tema que me parece nuclear no que à supervisão das empresas diz respeito. Ou seja, os conselhos fiscais, de acordo com o modelo atual, são uma falácia. Estamos perante uma falácia. Não vamos a lado nenhum se não mudarmos este modelo. Agora, como? Eu não tenho aqui a receita, mas nós temos que pensar em como funcionará uma estrutura macro, onde podemos ver aqui a atividade, no caso em que for elegível, a atuação de administradores não executivos, ou, em alguns casos, comissões de auditoria e controle interno, dependendo da dimensão, mas existe sempre um espaço para funcionar um órgão desde que tenha este controlo, que tenha esta ação de controlo, ou seja, que funcione num ambiente de controlo, com auditor externo no caso em que isso é exigível, mas tem que haver, digamos, uma estrutura macro em que o membro do Conselho Fiscal ou os Conselhos Fiscais sejam pessoas bastante envolvidas. E ficava-me agora por aqui. Obrigado, Dr. Jorge Figueira. Lançou e muito bem agora o debate, mas vamos agora para outra questão, voltando ao Dr. Manuel Ribeiro Sebastião. Dr. Manuel Ribeiro Sebastião,
acho que vai dar primazia às senhoras, pelo sinal que me faz, como um gentleman que é, então vamos voltar à doutora Anabela, antes de regressar ao doutor Manuel Ribeiro. Doutora Anabela, quais são, no seu ponto de vista e pelo seu conhecimento daquilo que está na lei e também pela experiência, quais são as competências que deve ter um contabilista ou perito para exercer de facto a função de membro de um Conselho Fiscal? Já tem uma pergunta. Quais são as competências que deve ter? Primeiro, deve ser uma pessoa que esteja habilitada para o exercício da profissão, não é? Segundo aquilo que são os nossos estatutos, não só que sejam licenciados, mas podem ser também indivíduos que tenham feito ensino técnico profissional a nível médio e que tenham competências técnicas que é para poder exercer a profissão de contabilista, serem bons contabilistas, ou seja, tem que ser um indivíduo que tenha o domínio da contabilidade e todas as outras matérias afins, que são matérias de direito, matérias de gestão, matérias de auditoria, essencialmente a ética e deontologia profissional, e matérias ligadas à própria economia. No fundo, tem que ser uma pessoa que tenha um conhecimento holístico daquilo que são os elementos que norteiam o exercício da sua profissão, da sua atividade. Não se pode, de princípio, em meu ver, não pode ir para o Conselho Fiscal um profissional de contabilidade que não está em altura de poder fazer uma análise de balancetes, uma análise de balanços, as demonstrações financeiras no seu todo e não consiga produzir um relatório de gestão. Se ele não tiver esses elementos, lógico que não está em condições de poder participar ou ser membro de um Conselho Fiscal, porque parte do princípio que não vai conseguir trabalhar, porque o doutor Jorge falou e falou bem. Se nós não tivermos de forma permanente dentro da instituição a dedicação exclusiva àquela instituição, que é para poder exercer aquilo que é a nossa atividade, lógico que não vai poder dar a resposta adequada, não é? Que é para o seu trabalho essencial, que é o trabalho de fiscalização e aconselhamento, porque o Conselho Fiscal, ou fiscal, eu posso chamar, normalmente tenho a tendência em chamar conselheiro, né? Ele é mesmo um conselheiro dos órgãos afeto à própria gestão da empresa, que pode ser, depende de como é que está a estrutura orgânica da empresa, se for uma administração, os administradores, se for por direções, então o diretor ou o gestor máximo e por aí em diante. Ele deve ser um profissional que domina a contabilidade, domina a fiscalidade, que tenha conhecimentos de economia, tenha conhecimentos de gestão, tenha conhecimentos de direito, tenha conhecimentos conhecimentos gerais. Por quê? Porque eu digo várias vezes o seguinte: as empresas não falem pelos números. A falência de uma empresa é sempre por questões a nível de gestão. Se o profissional de contabilidade não tiver domínio ou conhecimento de gestão, dificilmente ele vai conseguir ter a percepção de como é que foram montados os controles internos, porque ele tem que ter o entendimento do negócio, que é a primeira coisa que deve ser feita. Tem que entender o negócio a qual eu vou fiscalizar. E para o entendimento do negócio, eu tenho que conhecer quais são as técnicas que devo utilizar, que é para poder ter o conhecimento do negócio. Tenho que conversar com as pessoas especialistas e que montaram o próprio sistema do negócio, que é para mim poder dar aquilo que vai ser o meu parecer.
Tenho que analisar as contas. Deixe-me só acabar, Joel. Tá bem. Tenho que analisar as contas. Por quê? Porque a empresa nasce e morre pelas disponibilidades. Se eu não souber fazer análise das contas, se eu não souber fazer análise de um balancete, nem de um balanço, que é para extrair os elementos necessários, que é para poder aconselhar, né, ou a poder avaliar o desempenho dos gestores, então não estarei a fazer absolutamente nada dentro de um conselho fiscal. Por isso é que não pode ser um estagiário, não pode ser uma pessoa que não tenha domínio da matéria. Eu vou dar a palavra aos outros colegas, porque eu normalmente cinjo muito naquilo que é a área da peritagem, não é? E a área da própria fiscalidade. Mas vou passar a palavra a Nayol. Doutora Nayol, palavra passada e o tema é o mesmo, não é? Quais são as competências, de facto, que deve ter para evitar que aconteça o que muitos contabilistas dizem. Há contabilistas que dizem que só conhecem os membros dos conselhos fiscais como um nome na folha de salários. Nunca os viram, nunca lá apareceram e muitas vezes o próprio acionista-Estado já reclama que muitos dos, não é o caso de todos, mas que há um número muito elevado de membros de conselhos fiscais e claro, peritos contabilistas e contabilistas que não exercem de facto a sua função. Quais são as competências e porquê é que isso acontece? E já agora, como é que se pode evitar que continuemos com essa reputação de ser só um nome na folha de salário das organizações? Eu voltava à minha ideia inicial e fazendo a ponte com que o grande mestre dos conselhos fiscais, está aqui o Dr. Jorge, dizia inicialmente. Nós estamos aqui perante um problema de credibilidade deste órgão de fiscalização. As sociedades, hoje em dia, quando a sociedade angolana refere-se aos conselhos fiscais, não há a credibilidade que este órgão deveria ter em termos daquilo que é o seu papel legal, naquilo que de facto a lei das sociedades confere e que este novo instituto confere. E porquê? Isto tem a ver com o papel do acionista. O acionista tem que ser o primeiro, e portanto eu quando falo no acionista, estou a falar do acionista privado ou do acionista público, é o acionista que em primeira mão credibiliza este órgão na forma como, primeiro, define aquilo que são os seus objetivos, define aquilo que é o perfil de pessoas que gostaria de ter para fazer cumprir os seus objetivos e tudo isto é a base de termos ou não termos conselhos fiscais com perfis adequados para cumprir com os objetivos do acionista. Portanto, estou a falar de objetivos fiscais, objetivos de conformidade legal, objetivos da verificação contabilística, estou a falar da verificação valorimétrica, por um lado, mas também estou a falar da verificação dos controles internos, como já foi repetido aqui várias vezes. Portanto, nós temos que, de facto, olhar para este tema dos conselhos fiscais e não fechar a discussão relativamente à competência A ou B, que não vamos colocar em causa, porque está claramente definida nas competências da lei das sociedades, que as verificações são verificações valorimétricas de exatidão, balanços, balancetes, fluxos de caixa e a avaliação do património. Na realidade é disto que nós estamos a falar, do património, mas isto é apenas o dia-a-dia. O que está por trás é como é que este órgão, como é que estes profissionais são valorizados. E a valorização tem que começar pelo próprio acionista. E é isto que nós precisamos que venha a acontecer, é que seja reformulado este órgão, em que de facto se reconheça, primeiro, o nível de responsabilidades que tem, que se dê muito mais espaços e condições de trabalho, como nem sempre há, e ao mesmo tempo, e sempre que seja necessário, porque isto é um processo contínuo,
que o próprio profissional se mantenha treinado e habilitado e em formação contínua, porque, como a doutora Anabela referiu e muito bem, é um profissional multifacetado. É um profissional que não basta ler um balanço, ele vai ter que perceber as implicações patrimoniais, vai ter que perceber as implicações fiscais, vai ter que perceber as implicações da conformidade legal, porque, de facto, sem esta visão holística daquilo que é a função desse profissional, nós não temos verdadeiramente uma função fiscalizadora. E é por isso que nós hoje vemos muitos colegas nossos em situações difíceis, quando ouvem as pessoas do dia a dia dizer: pá, vocês no Conselho Fiscal não fazem nada, pá, isto é uma maneira de vocês terem mais um salário e acomodar o A, o B e o C. Esta descredibilização do Conselho Fiscal tem que de facto ser revista, e esta revisão passa primeiro, de facto, pelo posicionamento do acionista verdadeiramente daquilo que se pretende com a função fiscalizadora. Porque se ela for cumprir ao pé e à letra, é como diz o Dr. Jorge Figueira, sobretudo a nível da banca, ele tem que trabalhar full time. Não há outra forma. Muito bem. Muito obrigado, doutora Maiol. Doutor Jorge Figueira, doutor Ribeiro vai introduzir a questão da formação, logo a seguir. Doutor Jorge Figueira, vamos olhar agora para essa questão das competências, por um lado, não é? Mas, mais importante do que isso, não será necessário também que o contabilista deve conhecer o negócio, ou seja, se ele está a fiscalizar um banco ou uma petrolífera ou uma empresa de outro setor, não é a mesma coisa, pois não? Há diferenças consoante os setores, ou é tudo uniforme, basta ser um conselho fiscal, que as competências que estão aqui a ser mencionadas bastam e o conhecimento do negócio não é para cá chamado. Não, de modo nenhum. Aliás, já foi dito pela Anabela e pela Maiol, um profissional contabilista, membro do Conselho Fiscal, deve ter conhecimento, obviamente, do negócio. E como há negócios e há negócios, então esse conhecimento tem que ser um conhecimento customizado, quer dizer, tem que conhecer aquele negócio em particular, onde se insere a atividade da empresa cuja gestão ele está a fiscalizar. Portanto, tem que ser alguém que consiga apreender, consiga treinar-se, consiga primeiro estar disponível para treinar-se na percepção da essência desse negócio onde está a entidade fiscalizada envolvida. Portanto, daí não temos dúvidas que este profissional contabilista tem que ser, à semelhança do que é o contabilista, mesmo sem ser membro do Conselho Fiscal, já agora, um contabilista que, na sua profissão, deve conhecer perfeitamente o negócio da entidade que ele cuja contabilidade ele é responsável. E, portanto, e com muito mais acuidade, o membro do Conselho Fiscal, que é contabilista, ou seja, na sua função de fiscalização, terá muito mais razões também para perceber como é que é o negócio. De qualquer modo, eu aproveito esta dica para referir há bocado o Joel referiu aí uma dúvida sobre qual deveria ser a composição do Conselho Fiscal e eu já referi que na lei existe um vazio, ou seja, não estão definidos os perfis dos membros do Conselho Fiscal ou do Fiscal Único, mas eu diria que há 3 eixos fundamentais que devem ser perfeitamente percebidos por um órgão de fiscalização e, por conseguinte, por todos os seus membros, que é, desde logo, o negócio, portanto, as características particulares do negócio. Segundo, o ambiente de controlo e, digamos, as demonstrações financeiras.
Portanto, já vimos que no ambiente de controle vai-nos aparecer a questão da conformidade legal, vai-nos aparecer a questão da avaliação dos riscos e a sua gestão, e vai-nos aparecer também a auditoria interna. Portanto, e finalmente uma outra competência que é a questão jurídico-legal. Ou seja, a conformidade tem a ver um bocado com as questões jurídico-legais. Portanto, há aqui 3 eixos fundamentais de competências que devem ser observadas pelos membros do Conselho Fiscal. Se for um Conselho Fiscal com 3 membros, podemos repartir estas funções e o contabilista não tem necessariamente que ser um perito no negócio, mas pode haver dentro do Conselho Fiscal, digamos, nos Conselhos Fiscais compostos por 3 elementos, alguém que conheça perfeitamente o negócio. E depois, também alguém que conheça bem as questões jurídico-legais. E, portanto, este órgão, no seu conjunto, obviamente que daí resultará um órgão de fiscalização eficaz. Se estivermos a falar no fiscal único, aí já é mais complicado, ou seja, já é mais difícil, mas obviamente estamos a falar de um profissional que tenha estas três valências. Portanto, era esta a questão que eu gostava de pontualizar. Ok. Doutor Figueira, antes de passarmos ao doutor Ribeiro, só uma pergunta que lhe peço que seja telegráfico é: como é que se chega como é que um contabilista, por exemplo, chega ao Conselho Fiscal de uma empresa? Obviamente que é nomeado, mas como é que efetivamente os acionistas podem ter acesso a profissionais? É por via da ordem? É por via do mercado? O que é que determina? O mercado ou a ordem tem alguma influência neste processo? Bom, vamos recuar a 2003, quando foi promulgada a Lei da Execução de Serviços de Contabilidade e Auditoria, a Lei 103. Agora estou na dúvida se é 103 ou 301, mas alguém que me corrija. Está certo. Está certo, doutor Figueira. É 103. 103. Portanto, desde 2003 que está definido que o contabilista deve ser, o profissional de contabilidade deve sair de uma ordem. Na altura não chamava ordem, chamava entidade representativa. Porque a ordem só veio a nascer 7 anos depois. Bom, e então, essa ordem, finalmente, é que vai disponibilizar informação sobre o estoque de profissionais de contabilidade no país. Portanto, as entidades que precisam de contabilistas para integrar os seus conselhos fiscais devem contactar a ordem. E a ordem provavelmente vai ter que trabalhar, e eu penso que já está a trabalhar nesse sentido, de disponibilizar informação relevante sobre perfis e sobre competências dos seus membros para poder permitir um recrutamento. Agora, nada obsta a que uma empresa recorra ao mercado, desde que também recorra a um profissional inscrito na ordem, porque é para respeitarmos a questão que já estava levantada em 2003 pela lei da contabilidade e auditoria. Portanto, digamos, nós temos aqui, digamos, uma rede legal que facilmente nos obriga a concluir que um contabilista que não esteja inscrito na ordem profissional não poderá ser recrutado para integrar os órgãos os conselhos fiscais, ou não poderá ser um fiscal único de uma sociedade comercial ou de uma entidade que reporte no normativo quer nacional ou internacional
quando vier a ser implementado. Muito obrigado, Dr. Jorge Figueira. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Não, era reforçar, digamos, a disponibilidade para o debate sobre como reformular o papel dos conselhos fiscais neste edifício da supervisão das entidades. Ok. É muito importante lançar este debate. E é lançar este debate muito importante, até porque já estamos a trabalhar no domínio da normalização contabilística, portanto, nós estamos a entrar definitivamente para uma certa normalidade em relação à questão do reporte contabilístico, à questão daquilo que nós designamos vulgarmente pelas contas. Portanto, estamos a falar das demonstrações financeiras e, por conseguinte, não podemos agora afastar-nos disto. Temos que ir agora sempre ao encontro desta trajetória. Ok? Muito bem. Muito bem. Então, se bem percebi, a ordem não indica, a ordem apenas, o imperativo é que o contabilista ou o perito esteja inscrito na ordem. A ordem não vai indicar, olha, esse membro está em condições de ir para o Conselho Fiscal. Que fique claro para quem assiste, mas é fundamental estar inscrito e certificado pela ordem para poder ter esta benesse. Agora, a ordem também qualifica. Sim. João Costa, só um segundo. Eu, obviamente, como sabe, não estou a falar aqui em nome da ordem, não estou autorizado para isso. O que eu percebo, do ponto de vista do senso comum, é que a ordem realmente não tem que indicar membros, porque a ordem é independente nesse aspecto. Quer dizer, a ordem olha para os 4.000 membros como um todo. Agora, o que eu defendo é que as entidades que precisam de recrutar ou precisam de integrar os seus conselhos fiscais, no que aos contabilistas diz respeito, devem contactar a ordem, devem pedir à ordem que indique alguém ou que disponibilize uma lista para o seu posterior recrutamento, ok? Ok, muito bem. Obrigado, Dr. Jorge Figueira. Já percebemos o papel da ordem. Doutora Naiol levanta a mão. Dr. Ribeiro, como cavalheiro, vai deixar a doutora Naiol falar, não é? Ou vai fazer uso da palavra? Gostaria também de falar do... Ou seja... o micro. Doutor Joel, escuta perfeitamente, não? Perfeitamente, doutor Ribeiro. Não, perguntava-lhe se vai dar primazia à senhora, que parece que tinha uma ideia e levantou a mão, não? Com o bom cavalheiro. Tá, pode ser, permite. Uma nota doutora muito Naiol, pequenina. o que queria dizer, por favor? Não é que já existe um decreto do Ministério das Finanças com uma listagem de todos os contabilistas e peritos contabilistas de Angola ativos. O gesto já existe. E, portanto, neste momento, todos aqueles que tenham interesse em verificar quem é que é um contabilista e quem é um perito contabilista, tem este decreto como o documento legal que corrobora exatamente as palavras do Dr. Jorge de poder ou não poder fazer parte dos conselhos fiscais e há uma extensa armadura legal que conforma isto. Agora, a pergunta é se isto se tem vindo a cumprir ou não, e voltamos ao tema da credibilidade dos órgãos de fiscalização e da força que eles têm nas organizações. Portanto, era tudo que eu queria. Muito obrigado. Dr. Ribeiro, viu? A sua gentileza foi boa, foi rapidinho e já podemos voltar assim. Obrigado pelo seu cavalheirismo. 2 cavalheiros aqui a poderem dar a palavra às senhoras, o que demonstra que nesta ordem, pelo menos se olharmos para os convidados, há um equilíbrio, não é? 2 senhores e 2 senhoras. E o que mostra que na nossa ordem, as mulheres, entre mulheres e homens, a primazia, ou seja, a capacidade de desempenhar funções e de abordar temas está equilibrada. Doutor Ribeiro, vamos avançar para a sua explicação e vamos falar dessa questão da qualificação. Falamos das competências e sabemos que a Ordem está a preparar uma formação, não é? Uma formação para contabilistas nos conselhos fiscais. Gostava de saber a quem é que ela se dirige, quem são os parceiros e, claramente, qual é o objetivo, né? Quais são os expertises
que se pretende, de alguma forma, ou afinar ou trazer para os contabilistas e peritos contabilistas, para que possam fazer aquilo que a doutora Naiol mencionou já 2 vezes e bem, né? Para termos credibilidade, para exercerem de facto o papel de fiscalização. Doutor Joel, mais uma vez, muito obrigado pela palavra que nos cede. E dando sequência ainda à questão anterior, sobre as competências, nós gostaríamos de dizer o seguinte: para eu saber em concreto as competências que alguém que vai trabalhar para o Conselho Fiscal, particularmente dos institutos públicos, eu não tenho outra alternativa senão recorrer à lei. E quando eu vou à lei anterior, à lei ao decreto legislativo presidencial 2/13, eu encontro um conjunto de tarefas que era solicitada a todos os membros de conselhos fiscais ou presidentes que fazem parte da comissão de conselhos fiscais. Neste decreto eu encontro 3 elementos fundamentais: emitir parecer sobre as contas anuais, emitir parecer sobre o regulamento dos institutos e emitir um parecer sobre o relatório contabilístico. Então, aqui eu encontro, neste decreto legislativo presidencial, a necessidade de se ter um contabilista, único e simplesmente. Um contabilista talvez que consiga perceber um pouco de tudo e conforme vamos falar mais adiante. Isto nesse decreto legislativo anterior, que está a ser revogado, que vai já revogar na totalidade no próximo mês de julho. O próprio decreto legislativo presidencial vem ainda mencionar que para os conselhos fiscais não era necessário, ou seja, necessariamente não tinha que ser o presidente e um contabilista. Remetia aos vogais e mesmo aos vogais precisava entender fundamentalmente de contabilidade pública e era o suficiente. Então, isto estabelece este decreto que está a ser revogado. O decreto o decreto legislativo 2/20, é um decreto um tanto quanto mais atualizado. E quando eu vou para este decreto legislativo presidencial, eu começo a encontrar, além da emissão de pareceres contabilísticos sobre as contas, sobre o relatório em si, no seu todo, eu venho ainda a encontrar a análise de contas, ou seja, é necessário que as pessoas que estiverem no Conselho Fiscal percebam da análise de contas. Haverá um momento em que eles serão chamados a fazer uma análise das contas para aqueles que estiverem nomeados. No caso dos institutos particulares, por se tratar de superintendência, fala-se aqui fundamentalmente do Ministério, aqui superintende, ou que vai superintender estes mesmos institutos. Chama-se aqui a questão da análise das contas, chama-se ao Conselho Fiscal dos Institutos Públicos a legalização da instituição ou de todos os atos que estes estiverem associados. Chama-se ainda aqui a regularização das contas financeiras, chama-se ainda aqui um controlo massivo sobre aqueles que são os custos que, no caso, o Instituto Público estará a fazer, e chama ainda aqui um outro elemento mais abrangente, e aí a razão de mencionarmos o facto de dever existir um regulamento, ou coisa do gênero. Na linha F, vem ainda mencionar exercer as demais competências estabelecidas por lei, ou a serem administradas pela própria instituição, ou ainda pelo órgão que estará a superintender o respectivo instituto. Então, nós verificamos aqui um conjunto de tarefas a este Conselho Fiscal. E aí, mais uma vez, a razão, julga-se que, aí mais uma vez a razão, de nesse decreto legislativo presidencial, o legislador mencionar fundamentalmente um contabilista para presidir, então, este mesmo Conselho. Ele estabelece que o presidente do Conselho Fiscal deve ser um contabilista ou perito contabilista registrado na ordem dos contabilistas. O que estamos aqui a verificar? Está-se aqui a verificar que o legislador não só chama o contabilista como um simples contabilista, não só chama o contabilista, mas ele vai além. Ele busca, inclusive, o perito contabilista para elaborar, ou seja, para presidir aqui a comissão. E eis que vai se verificar que ainda dentro daquelas que são as competências deste órgão, é chamado aqui pela primeira vez
a auditoria, ou seja, o legislador chama a auditoria, se bem que também devia se regular melhor a questão da auditoria, porque no limite, quer o contabilista como auditor, o legislador posiciona-os no mesmo patamar, sem definir especificamente o que o contabilista deverá fazer no caso no caso de ser um contabilista, ou ainda o que o auditor deverá fazer no caso de porventura se tratar de um auditor, mas no limite ele chama aqui a presença, não é, do auditor inclusive. E por quê? Tendo em conta os conhecimentos, não é, que um auditor ou um contabilista deve ter. E quando nós falamos em contabilista, ou até mesmo em auditor, vamos falar de contabilista. Quando falamos de um contabilista, nós não estamos a falar de um contabilista básico, do tipo contabilista para a fiscalidade, contabilista que sabe apurar imposto. Não, estamos aqui a chamar contabilistas que percebem as normas internacionais de contabilidade, as IPSAS, assim como ainda as IPSAS, as normas internacionais de contabilidade para o setor público. E fundamentalmente agora, com a inserção do IVA no próximo exercício econômico, já teremos único e simplesmente dois regimes, o regime transitório e o regime geral. Fundamentalmente, neste período, o auditor, ou seja, as pessoas que estiverem neste conselho, terão de estar em condições de abordar estas questões todas. Então, o que estamos aqui a verificar? Estamos aqui a verificar que o decreto presidencial 2/20 é um decreto mais ambicioso, é um decreto que atribui mais responsabilidades ao Conselho Fiscal, ao chamar o contabilista, além de valorizar a própria disciplina em si, ela mostra que de facto tem que ser pessoas com conhecimentos fundamentalmente nesta área e também justifica-se o porquê, porque se fizermos o levantamento daquelas que são as competências do Conselho Fiscal, quer numa como noutra, vamos verificar que uma boa parte dos elementos aqui chamados são elementos associados a contabilidade. É o relatório de contas, são os tais chamados balancetes, são os custos, é o orçamento, é um conjunto de elementos que tem-se mais a um contabilista. E julgamos ser esta a razão fundamental que faz com que, de facto, o legislador chame aqui a presença do contabilista. Também levantou-se uma pergunta: a ordem deve ou não indicar um contabilista? Bom, do jeito que a legislação está estruturada, não. A ordem não deve indicar. Mas é responsabilidade da ordem, é nossa responsabilidade, nós ordens, não é formar contabilistas capazes. Porque o sucesso dos contabilistas é o nosso sucesso. Então, quando nós tivermos contabilistas capazes de chegarem em institutos públicos e falarem à vontade, fundamentalmente sobre direito fiscal, sobre contabilidade, sobre planeamento, controle e gestão, sobre outras disciplinas aqui chamadas, não é? O contabilista esteja em condições de responder. E aí, mais uma vez, a razão de, em conjunto com duas instituições, estamos aqui a falar o Centro de Governação Corporativa e ainda a KPMG, Audit Committee Institute, nós estamos a organizar esta formação, a que o Dr. Joel agora nos vem chamar. E vamos verificar que as disciplinas aqui chamadas acabam sendo uma combinação de pessoas que percebam de facto de contabilidade, no nosso caso a ordem dos contabilistas, e ainda de outras instituições que estão associadas ao direito, pois que esta ferramenta aí fundamentalmente, porque na linha D o legislador busca a regularidade dos aspectos legais dos institutos, criamos então este módulo, este pacote, não é, com disciplinas, serei breve, né? Disciplinas como introdução ao estudo de direito. É importante que quem esteja no Conselho Fiscal perceba direito fiscal, no sentido de fazer interpretação da norma. Hoje nós temos aquele problema do fiscalista, que sabe fazer os cálculos, mas não sabe interpretar a norma, como também temos o problema do jurista que estudou direito fiscal, que sabe interpretar a norma, mas não conhece os meandros dos cálculos
tributários. Então, temos aqui uma disciplina como introdução do estudo ao direito, temos ainda o direito fiscal, fundamentalmente para perceber como devemos fazer a imputação dos impostos. Temos ainda a fiscalidade, no sentido de irmos dando inputs do cálculo dos respectivos impostos, a contabilidade financeira, e aqui em forma de relato, o relato financeiro, onde seremos a envolver elementos relacionados aos normativos internacionais. Né? Temos ainda aqui a análise de gestão financeira versus mitigação do risco, e aqui chamar a mitigação do risco fundamentalmente para estas questões que os institutos estarão a ter diante de situações de controle de gestão e até mesmo, se não, análise de gestão financeira, a contabilidade sobre relatos sobre o setor público, não é? Noções de auditoria. E por que chamamos aqui auditoria? Porque a lei menciona fundamentalmente as auditorias, o legislador busca auditoria interna, então temos aqui dois modos de auditoria financeira, auditoria nacional, o planeamento estratégico e controle de gestão, de modo que o contabilista que estiver assente nestes institutos perceba um pouco daquilo que é o controle e o planeamento estratégico de gestão. Estamos ainda a falar de riscos empresariais e controle interno, a informática e técnicas de projeto, técnicas de prevenção e detenção de fraude também é importante, fundamentalmente para os conselhos fiscais, e a doutora Anabela esteve a falar e muito bem aquelas situações em que há uma ou outra fraude. Então, como é que nós, conselho fiscal, nós os contabilistas, ou seja, metidos aos conselhos fiscais, devemos lidar com esta situação? Estaremos ainda a ver contratos públicos e as suas limitações, fundamentalmente para aquelas situações em que, deixa-me dizer que existem limites de compras, em que o presidente, ou seja, o presidente ou a instituição tutelar deverá ou não autorizar. Então estaremos a dar estes inputs fundamentalmente aos contratos públicos. E já mesmo para terminar, estaremos ainda a falar da governança corporativa e compliance, são ferramentas extremamente importantes e para nós contabilistas percebemos perfeitamente a sua essência. Estamos ainda aqui a falar da lei das sociedades comerciais e teremos uma última sessão, regras de conduta, onde estaremos a posicionar o contabilista numa sala de aulas, né? e supondo que ele esteja ou esteja num conselho fiscal. Ele vai chegar e vai sentar. Pronto, agora sou o presidente, sou o cabeça do conselho fiscal. Qual a minha responsabilidade? Ou seja, onde começam as minhas limitações? O que devo fazer? Quais os primeiros passos? Então, quer dizer, é basicamente este programa, que é a Ordem dos Contabilistas, o Centro de Governação Corporativa, ainda a KPMG, o Audit Committee Institute. Estamos a trabalhar neste sentido, de formas aqui, e já agora no dia 20 de julho, né, nós então arrancamos com esta formação com cerca de 148 horas, que presume-se terminar já agora no dia 11 de outubro, se as coisas correrem bem conforme planificado. Doutor Ribeiro, o que todo mundo quer ouvir é, as inscrições já estão abertas? Doutor Joel, eu gostaria de ficar já aqui, mas eu não sei se neste debate ou no outro debate, nós gostaríamos também de levantar, não é, a questão que muitos estão a abordar, a questão. Nós muitas vezes estamos a recorrer ao Código das Sociedades Comerciais, fundamentalmente os artigos 444 e seguintes. Mas, será que temos que as pessoas são as mesmas pessoas? Será que os patrões são os mesmos? Qual é o tipo de instituição que nós encontramos associado ao Código Civil? Serão empresas públicas? Serão institutos públicos? Os institutos públicos estão associados a quê? Têm autonomia? Elas são autônomos? São tuteladas por alguma outra instituição? Tem superintendência? Qual a hierarquia jurídico-legal que vai existir relativamente aos institutos públicos? Afinal de contas, o Conselho Fiscal responde a quem? Deve responder aos acionistas? Deve responder a um ministério? Deve responder ao presidente da República? Ou seja, tem um conjunto de questões
que até certo ponto, e talvez porque somos contabilistas, nos enverdamos mais para este lado, mas indo mais para a vertente jurídica, então vamos levantar estas questões, né? Afinal de contas, quem é o chefe do Conselho Fiscal? A quem deve reportar a informação ao Conselho Fiscal? Está vendo? São questões dessa natureza que todo mundo estamos aqui a tentar levantar, mas são questões que provavelmente não terão a terminar hoje. Por quê? Porque existe uma realidade material daquilo que é hoje, né? Que é feito hoje, e vai existir uma outra realidade formal, que é aquela que está na lei. E aí sim a necessidade de buscarmos o Código das Sociedades Comerciais, buscarmos o Decreto Legislativo Presidencial que vem regular os institutos públicos, e talvez até buscarmos outros institutos, outros códigos, não é? Para nos associarem ou para nos assessorarem, então, a encontrar um determinado, ou seja, a informação mais correta para o tratamento deste código que julgamos ser ainda incompleto, pois os aspectos fiscais vêm mencionados fundamentalmente nos artigos 27º e o 28º desta mesma lei. Doutor, só a doutora Anabela vem já a seguir. Doutor, só para fechar, mas peço-lhe que seja telegráfico, já estamos para lá do tempo, né? E ele pedir apenas, por favor, quando começa esta formação, e será, falou dia 20 de junho, né? 20 de julho, mas afinal, já estão abertas as inscrições. Quando estarão abertas as inscrições na área privada e quem pode participar? Todos? Quem é o público-alvo? Bom, neste preciso momento, nós estamos a fazer os últimos retoques. A formação já tem dia de início e fim, estará a iniciar já agora no dia 20 de julho, estará a terminar também no dia 11 de outubro. É uma formação que está a ser organizada por 3 instituições, conforme já que mencionamos. As inscrições estarão abertas, estamos em crer, na próxima semana. Não queremos estabelecer um dia fixo, porque não se abordou ainda esta questão fundamental. Mas, na qualidade de coordenador do grupo, do curso, eu estou em crer que na próxima semana nós arrancamos já imediatamente com as inscrições, com as inscrições. E mesmo também, sim, e com as inscrições. Então, acaba sendo basicamente isso. Doutor Joel? Também procurou saber sobre o público-alvo. O público-alvo são os contabilistas, são os peritos contabilistas, são ainda os técnicos bancários, mas também estaremos a abrir para outras pessoas, não é, que queiram aderir. E por quê? Porque a lei, o Decreto Legislativo Presidencial é bem claro no seu artigo 27º. Ou seja, ele estabelece que apenas que terá legitimidade de ser contabilista e o perito o presidente, ou seja, a pessoa que estiver a liderar o grupo. Mas temos ainda aí os 2 vogais. Os 2 vogais também poderão precisar de fazer contabilidade, ou seja, eles também terão, em muitos casos, também terão legitimidade em querer fazer uma interpretação daquilo que é a lei, ou seja, daquilo que são os diplomas e os relatórios que a instituição estiver a apresentar. Então, temos esta abertura também para outras pessoas. Ou seja, em suma, para responder àquilo que nos pergunta, a formação terá uma carga horária de 148 horas, será ministrada para contabilistas, peritos contabilistas e outras pessoas. Teremos apenas 3 sessões por semana, as segundas, quartas e sextas, serão dias alternados, e porque a formação será um pouco pesada, serão 4 horas por dia. Então, julgamos ser tudo. Mais um elemento no formato digital, ou seja, serão formações online, onde as pessoas, mesmo a partir de casa, poderão ir assistindo às aulas, né, expondo as dúvidas todas que tiverem. O Dr. Joel está com o micro ligado. Dr. Joel? Estou aqui do som novamente, mas já estava a falar com o informático para resolver. Novamente. Doutor Ribeiro, muito bem, não foi telegráfico, não é? Mas pelo menos passou a mensagem. Doutora Anabela, vamos agora ao fim. Infelizmente nós começamos tarde e claro, quando eu terminar vou, como é da praxe, fazer o pedido de desculpas em nome da organização, da nossa equipe.
somos uma ordem, não uma desordem, e tudo que corre mal deve ser reconhecido e corrigido. Nós vamos corrigir uma série de questões, mas por hora a primeira questão a corrigir é o tempo e vamos avançar para as recomendações finais ou telegraficamente às respostas às questões que foram aqui levantadas, quer pelo Dr. Ribeiro, quer por cada um dos integrantes. Doutora Anabela, por favor, tenha a palavra. Vamos tentar não ceder 5 minutos cada um nesta fase final. Não há problema. Eu só quis ressaltar a questão da credibilidade. A credibilidade resulta da qualidade de trabalho do próprio Conselho Fiscal. Porque será a qualidade de trabalho que vai determinar a credibilidade. Por quê? Porque o Conselho Fiscal, se tiver um trabalho de qualidade, ele automaticamente vai conferir a confiança por parte dos administradores e dos próprios acionistas. E a conferir essa confiança está a crescer aquilo que é a sua credibilidade. A credibilidade não nos é imposta, não nos é dada administrativamente, é resultado do trabalho. Temos que ser profissionais, eficientes, cumprir a norma e cumprirmos tudo aquilo que está instituído dentro da própria legislação e acrescermos valor ao trabalho. Isto é que nós devemos fazer, porque os administradores sentem-se muito mais à vontade quando têm um conselho fiscal atuante. Esta é a primeira grande questão. E a outra, sempre que houver uma falta de fiscalização, o próprio acionista, não é? Ele sente-se preocupado. Sente-se preocupado e depois começa a surgir a desconfiança dos próprios administradores. Vai se desconfiar dos atos dos administradores porque o Conselho Fiscal não cumpre com o papel cabal daquilo que é a prestação de serviço de qualidade. Por isso é que eu digo que a credibilidade depende da qualidade de serviço, depende da entrega e a dedicação ao trabalho. Que é para nós podermos produzir os relatórios, ajudar aquilo que são as correções e tudo mais. E agora, há uma outra questão. Quando se fala de fiscal único, nós estamos a falar, na maior parte das vezes, no próprio Código das Sociedades Comerciais, de sociedades. Porque uma única pessoa não é capaz de poder exercer com competência e zelo aquilo que são as obrigações do Conselho Fiscal. E o que é que ele vai fazer, se for neste caso? Tem que contratar serviços terceirizados, que é para ele poder auxiliar naquilo que é o cumprimento das suas obrigações, porque caso contrário não é possível. E a outra mais-valia que nós devemos sempre utilizar, e na maior parte das vezes descuramos, é o gabinete da auditoria interna das empresas. O gabinete da auditoria interna das empresas, para nós, é o nosso suporte. É com quem nós devemos trabalhar no dia a dia, é com quem nós devemos apresentar aquilo que é o nosso plano de trabalho e muitas das vezes até incumbir aquilo que são algumas das tarefas a esse próprio gabinete, porque ela é mesmo para dar o aporte. Primeiro, é que ele é uma entidade interna, não é? Que depende da estrutura orgânica da própria empresa ou do próprio instituto, conhece melhor do que qualquer um que lá estiver os procedimentos internos da própria instituição e também ele sabe muito bem do que é que se vai tratar no que concerne aquilo que são os objetivos do próprio contrato de programa. Eu, quando digo contrato de programa, é o caso das entidades, das empresas públicas. Porque eles em si já têm um programa também criado internamente, o próprio Gabinete de Auditoria Interna, que é para o acompanhamento e fiscalização dos atos dos gestores da própria empresa. E nós pegamos esse trabalho já elaborado pelo próprio Gabinete da Auditoria Interna e vamos dar seguimento. E vamos depois meter aquilo que são as nossas métricas.
Por isso é que eu digo, credibilidade, qualidade de trabalho. Se apresentar qualidade de trabalho, não tem problemas com a credibilidade. Esse era o meu contributo. Muito obrigado, doutora Anabela. Passamos à doutora Naiol. Doutora Naiol, um olhar final a este tema, as recomendações e, claro, está livre para responder, se assim o entender, às questões que foram levantadas quer pelo Dr. Jorge Figueira, quer pelo Dr. Manuel Ribeiro, que são temas para a reflexão, mas se algum de nós tiver já alguma ideia, faz sentido irmos já adiantando este contributo. Por favor, doutor. Temas para a reflexão. Eu diria que este é o primeiro pontapé de saída para uma discussão muito mais global, muito mais, no que concerne ao papel da supervisão independente. Portanto, não estamos a falar apenas do Conselho Fiscal, mas na necessidade do país e do legislador voltar a refletir sobre o papel da supervisão independente. Nós estamos a falar de supervisão independente e isto requer que reformulemos muitas das lacunas que aqui foram apresentadas neste debate, nomeadamente o perfil dos integrantes do Conselho Fiscal, as condições de trabalho que esse mesmo Conselho Fiscal deverá ter, o nível de amplitude das suas tarefas e responsabilidades e mesmo o número, a quantos conselhos fiscais cada um de nós como profissionais poderá ou não estar, dado ao nível de complexidade e especificidade de alguns setores que alguns de nós podem estar inseridos. Portanto, eu preferia neste momento abster-me de outras considerações, a não ser de que este é um primeiro momento, porque está em causa de facto a supervisão, a credibilidade e aquilo que nós queremos mais do que tudo, que é manter o património, não deixar de pauperar o património, que não tem sido, muitas das nossas entidades têm vindo a acontecer ao longo dos anos, muitas questões de fraude, muitas questões de gestão frágil, e não é isto que nós queremos. Portanto, nós queremos de facto inverter este quadro de uma gestão fragilizada e que precisa de uma maior contribuição de todos os atores que concorrem não só para o controle interno, mas sobretudo para os alertas à gestão, e é este trabalho que tem que ser voltado a pensar, voltado a ter um novo enquadramento que nos pareça mais adequado, que se revejam os perfis das pessoas que vão trabalhar nesta supervisão independente e, sobretudo, um refletir do acionista daquilo que ele pretende verdadeiramente com este órgão de fiscalização. Acho que este decreto que agora o Dr. Manuel Ribeiro referiu é um decreto claro, que me parece que o acionista público confere a este órgão de fiscalização uma força cada vez maior, mas igualmente a lei das sociedades comerciais, como diz muito bem o Dr. Jorge Figueira, precisa de ser remoçada para voltar a colocar esta questão da supervisão independente num patamar que a complexidade de gestão agora obriga. E era tudo. Obrigada uma vez mais por esta oportunidade. Nós é que agradecemos. Vamos passar para o Dr. Manuel Ribeiro. Dr. Ribeiro, agora vamos ver se recupera a mística de ser telegráfico e em 5 minutos, no máximo, fazer as suas recomendações finais. Bom, eu insisto no seguinte, ou seja, a lei, deixa-me lá ver para não ter que errar, bom, a lei 42/01 de 6 de julho, que vem regular as empresas públicas, ela foi feliz. Ela foi feliz por quê? Porque associado a este mesmo regulamento dos conselhos fiscais das empresas públicas, ela também traz consigo os paradigmas de relatórios dos conselhos fiscais. Ou seja, o decreto legislativo já vem regular, inclusive, a forma como o Conselho Fiscal deve agir, quais os objetivos, qual a periodicidade, a tramitação da informação
como é que ela deve ser feita. A estrutura em si, ela já traz uma estrutura do relatório que deve ser apresentado aos órgãos de tutela ou que superintendem, não é? E já traz um conjunto de elementos que o mais sensato seria se este decreto legislativo presidencial também trouxesse. Nesta senda, algumas perguntas ficam, por exemplo, de parte. Né? Por exemplo, qual o material que o Conselho Fiscal deve solicitar? Sabe muito bem, a doutora Armabella vai dizer, não, deve solicitar isto e aquilo. Sim, mas aonde está escrito em concreto? Se porventura o Conselho Fiscal solicitar uma informação do tipo não contabilística, mas e a administração julgar melhor não entregar a informação, até por questões de sigilos da instituição. Qual o tratamento? Ou seja, quais são as incompatibilidades? Questionam-se se porventura o administrador que foi expulso não é contabilista ou era um contabilista e na realidade por ser contabilista e porque conhece contabilidade, o Instituto temos nós legitimidade de rebuscar esta pessoa para, se a esposa de um administrador for contabilista, incompatibilidades. Qual o papel do contabilista e do auditor na própria instituição? O que é que estas pessoas estarão a fazer? A lei define, mas define traz uma roupagem muito vaga, muito vaga. Então, são estas questões, não é? São essas questões que julgamos nós, que juridicamente, ao menos juridicamente, não estarem ainda respondidas. E o mais sensato seria se elas fossem respondidas. Agora, se este for já o meu minuto de fecho, eu gostaria de me despedir dos meus contabilistas. Joel, a menos que no fim me vai dar um momento, 2 segundinhos para falar, para endereçar palavras agradáveis aos meus contabilistas. Eu posso já avançar? Já posso avançar, não é? Então, pronto, né? Para fechar, eu queria era dar informações agradáveis aos contabilistas, dizer que o exame da UCPCA terá lugar já agora no dia 17 de agosto de 2020, mas para isso existe um curso de preparação, ou seja, a academia, nós estamos a preparar um curso de preparação para o exame, que será já agora no dia 2 de julho, poderão se inscrever. Para qualquer dúvida, deverão entrar em contato com as nossas instalações. Temos ainda o curso de atualização online, virtual, a começar já agora em 27 de maio. Dizer que temos ainda um conjunto de ações, dentre elas formações sobre normas internacionais de contabilidade, fóruns, seminários e outros elementos e outras ações, todas elas virtuais, para dizer que a Ordem não está a dormir. A Ordem não está a dormir. Nós, apesar desta situação, desta pandemia que estamos a viver, nós não estamos a dormir, estamos a trabalhar e contamos convosco, ou seja, estamos juntos neste processo. Gostaríamos dar a nossa palavra de conforto aos contabilistas, estejam fortes, estejam em casa, saiam apenas para aquelas questões especiais, pois o nosso lema é vencer o Covid-19. De todos, da sociedade e fundamentalmente para nós os contabilistas que temos esta responsabilidade de maior, de assegurar as contas deste magno país. Muito obrigado, Dr. Ribeiro. Dr. Jorge Figueira, last but not least, por último, mas não menos importante, quais são as suas considerações finais nesta que é o nosso primeiro debate sobre este tema, que vemos que suscita muito interesse por parte da classe profissional. Tivemos só de inscritos mais de 1.120 inscritos e continuavam a entrar pessoas a tentar inscrever-se enquanto eu ainda estava aqui nesta sessão. Quais são as considerações finais? Bom, eu estou aqui a fazer uma resistência tremenda para não sair deste webinar mais desconfortado do que já estava. E porquê? Porque entendo que quer o Executivo, na sua função legislativa por delegação e por competências próprias, quer a própria Casa das Leis, está-se a esquecer aqui de uma realidade tremenda que são as empresas. Quer dizer, nós estamos a falar em empresas públicas, por um lado, em empresas de domínio público, as EPs e as EDPs,
estamos a falar em institutos públicos e está a haver aqui, e também dos bancos, das instituições financeiras, mas depois temos aqui uma enorme quantidade de empresas, grandes, médias, pequenas, que têm um serviço público muito importante e, portanto, devem estar também no perímetro daquilo que é a supervisão, ou seja, nós não podemos deixar a supervisão nem de uma empresa pequena ao critério, ao livre critério dos seus proprietários, ou seja, tem que haver aqui, a sociedade exige que haja aqui uma grande sombrinha de supervisão de toda esta atividade. Portanto, para não sair daqui de facto mais desconfortado, eu vou fazer um esforço para realmente perceber que há aqui necessidade de um debate para que a lei das sociedades comerciais, no seu conjunto, seja reformulada para atender a esta questão. Agora, há aqui um aspecto particular que, ao longo da nossa conversa de hoje, foi sendo bastante referida, que era a questão do conjunto das atividades, que é cada vez maior e cada vez mais complexo, que os conselhos fiscais, do modo geral, devem ter. E, em particular, os contabilistas que integrem este órgão. Mas depois temos a sua pouca disponibilidade, porque o modelo é esse, o modelo é recrutar gente que já está a trabalhar noutros lugares e, portanto, vem ali, como já dizia a minha colega Naioli, que vem ali preencher uma lacuna e pronto, e mais um rendimento para o conjunto de rendimentos da família. Mas nós precisamos mais do que isto, ou seja, precisamos da envolvência e precisamos do maior empenho do órgão de fiscalização. Portanto, depois temos que ver, portanto, e tem que ser maior empenho, maior envolvimento, maior presença no dia-a-dia, como dizia a colega Anabela, no dia-a-dia, isto é uma grande armadilha. Dizer no dia-a-dia quer dizer que no dia-a-dia tem que lá estar. E no dia-a-dia tem que lá estar, no dia-a-dia tem que receber. Portanto, isto não recebe da sua entidade patronal, porque ele, em princípio, não está desempregado. Portanto, tem que receber da entidade que está a fiscalizar. Portanto, há aqui um trade-off que é importante resolver. Ou seja, tem que ser, mais uma vez, a questão da credibilidade. Que o acionista deve ser o primeiro a credibilizar o seu órgão de fiscalização. E, portanto, tem que, dentro das condições que têm que ser criadas, uma delas é a remuneração. Ok, então, mas ele, entretanto, tem a sua atividade profissional já. Então tem que haver aqui um equilíbrio, tem que haver uma compensação. Ele, para dedicar mais tempo à entidade fiscalizada, tem que compensar a entidade que o emprega, a sua entidade empregadora, e portanto tem que haver aqui... Mas doutor Jorge Figueira... Doutor Manuel Sebastião, desculpe, estamos mesmo com falta de tempo e não poderemos mesmo debater, pedimos as sinceras desculpas, temos mesmo só mais 2 minutos, porque senão o Zoom ainda cai. Doutor Figueira, por favor, concluir. Peço desculpas, doutor Ribeiro. Não, eu diria, há bocado eu defendia, e aliás defendo como princípio, a profissionalização dos órgãos de supervisão. E também, se for o caso de um sistema em que seja o Conselho Fiscal, o órgão de fiscalização, então também seja profissional. Mas isto, digamos, é o ideal. Mas não existe o ideal e nós estamos aqui confrontados com a necessidade de ter membros do Conselho Fiscal que, entretanto, têm outras atividades e, portanto, têm que respeitar essas atividades, têm que compensar. E o compensar não é trabalhar fora de horas, porque tem que trabalhar no dia-a-dia, como diz a Anabela. No dia-a-dia, e não é na noite à noite, não é? Portanto, é no dia-a-dia. E no dia-a-dia alguém tem que compensar alguém. E termino com esta asserção. Obrigado. Muito obrigado, doutor Jorge Figueira. Infelizmente, o tempo que nós reservamos no Zoom está mesmo no fim. Para não correr o risco de cair antes de terminarmos de falar, agradecer em primeiro lugar
à doutora Anabela, à doutora Maiol, ao doutor Jorge Figueira, ao doutor Ribeiro e também ao doutor Júlio Sampaio, que esteve disponível. Problemas técnicos é que o impediram de participar. Foi o primeiro a aceitar e foi o homem que ditou o horário. E era o primeiro também a tentar entrar na sala, só que teve aí alguns constrangimentos relativamente a esse sistema e a esse Zoom. Agradecer também ao Dr. Júlio Sampaio pela disponibilidade e acreditamos que o nosso Dr. Júlio Sampaio estará disponível e contamos também com os doutores para continuarmos este debate. Por fim, desejar a todos, primeiro pedir desculpas pelo atraso, por questões técnicas, mas nós vamos trabalhar para que tal não se repita e fica aqui as nossas sinceras desculpas pelo facto. A todos, continuação de excelente dia e esperamos poder continuar este debate em próximas oportunidades. Até breve. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Tchau, tchau. E quem não pôde ver, vai ver no YouTube e no site da OCPCA. Obrigado também. Ok. Obrigada. Com licença. Está bem. Pronto, terminamos.